Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, desenvolvedor back-end. Já tenho 13 anos de experiência na área. Hoje eu gostaria de te dar algumas dicas sobre a lógica de programação, mostrar o quão importante ela é no nosso meio e por que que a gente não deve deixá-la de lado e focar em outras coisas, como fazer um aplicativo sem entender muito bem a base, entre outras coisas que a gente acaba se perdendo lá na frente. Então eu vou explicar ponto a ponto por que ela é tão importante, o que ela traz para o nosso dia a dia e por que, sendo você desenvolvedor ou não, é importante ter o domínio da lógica de programação. Ok? Então vamos começar. Então, começando sobre a lógica de programação, a lógica ela é feita justamente para resolver problemas. Então, quando a gente está fazendo um programa, a gente está resolvendo um problema. Então, vamos supor que a gente está fazendo um programa para abrir portas, por exemplo. A gente está resolvendo o problema, no caso, a gente está oferecendo uma solução de abrir a porta automaticamente. E o que que a gente tem que pensar antes de tudo, antes de qual framework utilizar, qual linguagem utilizar, o que fazer, a gente tem que pensar na lógica. Ou seja, o que vai fazer esse meu programa? A gente vai ter que ter um programa ali que faz a função de abrir a porta, então a gente vai ter abrir porta, fechar porta, a gente tem que pensar como se fosse uma receita de bolo, tem que seguir um script ali para fazer o programa. Então, antes da gente falar de qualquer linguagem de programação ou de qualquer framework que a gente pode utilizar, a gente tem que ter claro a receita de bolo, a gente tem que ter o raciocínio necessário para fazer isso. Por que que eu bato tanto na tecla da gente seguir esse caminho antes da gente pular para coisas mais eh, concretas entre si? Porque hoje, se a gente for fazer um aplicativo, a gente tem muito apoio, tem muita informação, a gente tem a IA para gerar código para a gente tem o Stack Overflow, que era muito utilizado antes da IA. E por que que a gente tem que saber a lógica, por que que a gente tem que saber ela corretamente 100%? Justamente porque se você gerar um código ou se você for ver alguma solução e não saber o que está acontecendo, não saber esse básico, você vai ficar perdido. Ou também se você estiver fazendo uma aplicação ali e tiver só focado no framework ou tiver focado na solução em si, e não em como ela vai funcionar, a gente vai acabar tendo muitos gaps e isso vai trazer dificuldade tanto para a solução, tanto para a sua carreira. Então você vai ter problemas lá na frente e isso não é legal. Então, principalmente para iniciantes, é importante evitar esses erros, como pegar, eu quero começar a aprender programação. Hoje, igual eu falei, a gente tem um mundo, tem um oceano de coisas para utilizar, para ajudar a gente, só que tem que tomar cuidado justamente com isso. Eu acho muito importante a pessoa, antes de navegar para qualquer linguagem ou qualquer framework ou qualquer projeto que a pessoa vá fazer, ela entender o básico da lógica de programação, entender o que é a programação em si, o que que a gente precisa fazer. Porque lá na frente a gente vai ter que usar a lógica. Isso para todo sempre. A gente vai ter que usar a lógica. A gente vai ter que saber o que usar em cada situação, o porquê é mais vantajoso usar algo X em vez de algo Y. Então a gente vai ter que saber e por que a gente tem que utilizar. Porque vamos supor ali que a gente tem um código que a gente tem eh, 5 escolhas. A pessoa, se não saber a programação, pode escolher ali um if-else. Mas se a gente soubesse ali a lógica básica das estruturas, a gente utilizaria um switch, por exemplo, caso se adequasse à nossa solução. Então, isso é alguma das coisas que a gente pode melhorar nossa vida sabendo. Porque isso vai economizar muito tempo lá para frente. Tanto para a sua vida, que além da programação, além da lógica de programação ser algo que vai ser aplicado para a sua profissão, se você quiser ser um programador ou se você quiser seguir a carreira tecnológica, você quando aprende, começa a enxergar o mundo de forma diferente. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu aprendi programação um pouco antes de entrar na faculdade, mas eu lembro quando eu entrei que eu aprendi em si
o que era lógica, o que era programação, eu comecei a enxergar tudo de forma diferente. A gente vai fazendo ligações de coisas do dia a dia com a programação. Então a gente vai falando, então é isso que tal coisa, é assim que tal coisa funciona. A gente faz o link dessas coisas com base no nosso conhecimento. Então isso é muito bacana, é algo que você leva para a vida. Diferente de você aprender um framework ou algo assim, isso é uma coisa que vai levar para a vida, independente de linguagem, independente de framework, independente de qualquer emprego que você esteja e qualquer tipo, seja front-end, back-end ou qualquer outra coisa que envolva programação ou não envolve programação, porque tem aplicações para outros tipos de emprego que envolva raciocínio lógico, você vai levar isso para sempre. Então, é muito importante a gente ter essa base e manter, ter uma base sólida, sólida mesmo, bater na tecla até a gente entender a lógica, que isso vai te poupar muito tempo para quando você for seguir a sua carreira, ok? Então, vamos seguir. Falando um pouco mais da lógica. Eu já falei um pouco da definição, o que é a lógica de programação, mas é a gente resolver os problemas, resolução de problemas. Então, igual eu te falei, a gente vai ter o problema e a gente vai ter a solução. Para um problema, pode ter N soluções, a gente não tem uma solução única e pode existir várias soluções. E não que você escolhendo uma solução que seja diferente da outra que você encontrou vai ser pior. Não, vai ser uma solução diferente. Lógico que a gente tem a melhor opção para cada caso. Isso vai do tempo. Conforme a gente vai avançando, a gente vai entendendo. Eu podia utilizar isso ao invés disso. Isso a gente vai pegando. Os gaps a gente vai preenchendo conforme o tempo vai passando, conforme a nossa experiência vai continuando, conforme a gente vai aprimorando a nossa experiência. Ok? Então, o raciocínio, como eu disse, é muito importante. A gente tem que ter esse pensamento crítico, esse raciocínio para tudo na nossa vida. Então, a gente aprendendo a lógica de programação, a gente vai aprender a resolver as coisas de forma mais organizada, entre aspas. A gente vai ter um script que a gente vai fazer para cada coisa. Então, quando a gente aprende uma receita, por exemplo, uma receita de bolo, a gente sabe que a gente vai ter que comprar os ingredientes, colocar os ingredientes de tal forma, misturar os ingredientes para trazer o resultado final. A programação é a mesma coisa. A gente tem início, meio e fim para trazer o resultado. Então a gente tem que ter esse raciocínio lógico para poder efetuar, fazer qualquer coisa na área de programação e afins, qualquer outra coisa que envolva o raciocínio lógico. Aqui a gente tem a comparação do alicerce de uma casa. Por exemplo, quando a gente está fazendo um prédio, a gente tem que fazer a fundação dele, ou ele cai. Então, não tem como a gente pular. Por mais que eu sei que quando a gente está iniciando, quando a gente está querendo entrar no ramo da programação, a gente é muito ansioso. Pelo menos foi assim comigo. Eu queria fazer milhões de coisas quando eu estava na faculdade. Eu queria fazer projeto para isso, queria fazer aplicativo, queria fazer site. Eu pensava nas aulas assim, nossa, eu estou aprendendo a fazer soma, calculadora, coisas simples. Eu quero fazer o mundo. Mas isso que dá a base. Então, não pule essa etapa, porque isso vai te custar muito lá na frente. Você vai precisar aprender de uma forma ou de outra. Então, umas coisas que eu quero frisar aqui. A gente tem independência de linguagem, igual eu falei. A lógica é universal. Não depende de nenhuma linguagem. Apesar que a gente tem linguagens de orientação a objeto, linguagens que não são orientadas a objetos, linguagens estruturais. Mas a lógica de programação é a mesma para todo mundo. Ela não vai mudar. Isso é o seu raciocínio, é o seu cérebro moldando o que você precisa saber para executar tal função, seja para fazer um programa ou qualquer outra coisa. A gente tem a resolução de problemas, a gente começa a se organizar melhor no sentido que, anteriormente, vamos supor que a gente está fazendo um programa X. A gente, quando não tem a lógica, a gente vai fazer um código que tem 200 linhas.
Mas se a gente tiver a questão do cuidado ali, de saber qual a melhor opção, a gente vai fazer um código de 20 linhas, que vai estar fazendo a mesma coisa. Então, isso traz benefícios até para o código. E a questão de evitar frustrações, é justamente o que eu tinha dito, da gente evitar esse problema de lá na frente, eu não estou conseguindo fazer isso funcionar, tá com problema, tá com um problema de desempenho, eu não estou conseguindo fazer, e quando você for ver, é algo lá atrás que você deixou passar, lá atrás. Então, esses pontos são muito importantes a gente frisar. Então, como eu disse, a gente tem o benefício do código melhor, o código mais limpo, mais eficiente, porque a gente vai saber o que aplicar em cada cenário. A gente tem a questão do uso de frameworks, fica mais fácil quando a gente aprende, porque a gente precisa, querendo ou não, a gente tem framework para tudo hoje. A gente tem framework ali que até já vi pessoas que não sabiam códigos SQL, não sabiam fazer instruções SQL porque só usava o RM. Então a gente tem framework para tudo. Mas, independente do framework, independente do que ele faça, é bom saber o que ele faz por trás. Bom ter esse conhecimento base para a gente poder seguir na carreira. E, por fim, a gente seguindo esses passos, a gente pode ter uma carreira muito mais sólida, porque independente de qual emprego você estiver entrando, imagina que você está entrando numa empresa ali que você vai fazer programação back-end. Na empresa, o que eles vão te pedir? Que você saiba uma linguagem específica, alguns frameworks, mas imagina que você chega na empresa, você entrou, você passou por todo o processo e eles te passam uma coisa que você nunca viu na vida, no sentido de problema. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo um sistema de banco ali. Você não sabe como funciona. Você tem várias variáveis. Você tem que fazer o sistema bug free. Você não pode ter nenhum bug, porque senão pode trazer risco financeiro. Então você tem aquela responsabilidade de fazer da melhor forma possível e sem nenhum problema a sua solução. Então, isso vai te ajudar lá na frente. Vai te ajudar porque você vai saber o que aplicar, quando aplicar e por que aplicar. Então, agora falando um pouquinho de como aplicar a lógica, tá? A gente falou da importância, mas agora vamos falar de como aplicar. Bom, eu fiz faculdade, fiz ciência da computação. Por 4 anos ali, eu comecei fazendo projetinhos básicos de console mesmo para aprender a lógica. Depois a gente segue para orientação a objeto e assim vai indo. Mas aqui o ponto é a lógica. Então, o que eu sugiro pegue projetos simples, como, eu quero fazer um programa de console ali para somar dois números, se você for muito iniciante, ou eu quero fazer algo que é uma calculadora completa com 4 operações, ou quero fazer algo mais aprimorado, algo que traga mais desafio para mim. Então, não se prive disso porque você pensa que não sabe, porque você vai acabar aprendendo. A repetição que vai trazer o sucesso dessa parte. Isso não só para a lógica, mas para o caminho inteiro de programação. A repetição traz o sucesso. Porque você repetindo aquela coisa, você vai gravar na tua cabeça e quando você precisar fazer de novo, se você teve dificuldade antes, você não vai ter mais. Então, se você fez uma query muito complicada no SQL, se você fez um programa muito complicado pela primeira vez, conseguiu fazer ele funcionar bacana, na segunda vez que você for fazer, vai ser muito mais simples, porque você já tem a base, já tem a estrutura. Então, primeiro eu quero indicar alguns sites. A gente tem o HackerRank, o LeetCode e o CodeWars. Aqui, ele é um pouco mais complicado para quem é muito iniciante, porque a gente tem problemas ali que envolvem lista, pilha, que envolve árvore, algo mais aprimorado, algo mais avançado no caso. Então, eu não sugiro para quem é muito iniciante,
mas para quem quer aprimorar a lógica e aprimorar a resolução de problemas é muito bacana, tá? Porque oferece muito conhecimento. Estudar algoritmos, melhor coisa também. A gente tem vários algoritmos ali, algo que eu acho muito bacana para aprender mesmo o funcionamento é os algoritmos de ordenação. A gente tem muitos exemplos visuais na internet, em vídeos ou é, alguns outros métodos que mostram ali como que funciona o algoritmo de ordenação e como ele funciona na prática, mostrando ali a ordenação em tempo real. Então isso é algo muito bacana que pode destravar algo ali que você tá penando para fazer. E por fim, estrutura de dados, algo muito importante, tá? A gente saber o que é um array, o que é uma lista, o que é uma pilha, o que é uma fila, são conhecimentos que não importa a linguagem que você está trabalhando, a gente vai ter. Isso para programação orientada a objeto. Então, a gente precisa entender isso para poder fazer soluções melhores. Porque da mesma forma que você pode usar um array para tratar vários registros ali, você pode criar uma variável para salvar tudo em uma variável só. Por exemplo, uma string separado por vírgula. Se você não souber a estrutura de dado. Então, é muito importante você saber, porque isso é indispensável para a nossa profissão, para o nosso mundo. Mas se você for muito iniciante mesmo, não tem coisa melhor do que você pegar e entender como funciona, independente da linguagem de programação, a gente tem vários. A gente tem o Portugal, que é bem voltado para quem quer aprender lógica de programação. Eu recomendo que você aprenda usando uma linguagem, por mais que você vai ter a questão da linguagem, vai ter que saber um pouquinho da sintaxe dela, vai ter que envolver um pouquinho de linguagem de programação. Eu aconselho seguir essa questão de linguagem de programação, pegar uma, por exemplo, Java é muito utilizada, C Sharp é muito utilizada, Python também, Node. Então, pegue uma para você utilizar como base e siga nela para você fazer seus projetos e, mais importante, aprender a lógica de programação, porque é isso que vai trazer o benefício para você. Beleza, pessoal? Então, concluindo, a gente falou bastante hoje da lógica de programação. Eu falei de não pensar na solução em si, não pensar na ideia de fazer o programa, e sim na solução dela. Antes de aprender qualquer ferramenta, investir na base, ou seja, investir na base, isso vai poupar muito tempo. Parece que não no começo, a gente é teimoso na faculdade ou quando está aprendendo, a gente quer fazer algo mais avançado, mas não dá para fazer a base sem ter não dá para fazer o topo sem ter a base. Então, a gente tem que ter esse cuidado e se policiar para não pular nenhuma etapa. E, sem dúvidas, isso vai garantir que você progride com confiança na carreira. Porque a gente tem a questão desse conhecimento básico que eu tanto disse. Se você lá na frente precisar fazer algo muito mirabolante, você vai lembrar de coisas lá do início. Porque, querendo ou não, essa base você vai usar para sua carreira inteira, para sua vida inteira. Beleza, pessoal? É isso que eu tenho para hoje. Agradeço a atenção. Se você assistiu até o final, peço que dê um like e se inscreva no canal. Estou começando agora. Tenho bastante dicas para dar sobre esse ramo. Já pesquei bastante coisa que eu gosto de passar para o pessoal e gosto de ensinar. Então, se você gostou do vídeo e quer mais conteúdos, pode se inscrever no canal que vai ter vídeos regularmente aqui. Beleza? Agradeço a atenção. Até mais.